Pai, meu Deus, eu entro na Tua presença neste momento para conversar contigo sobre os meus filhos. O Senhor conhece cada um deles. Conhece o nome, o rosto, o jeito, o coração e até aquilo que eles não conseguem falar para ninguém. O Senhor sabe quando eles estão felizes, sabe quando estão preocupados, sabe quando estão cansados, com medo, confusos ou tentando esconder alguma tristeza. Por isso, Pai, antes de pedir qualquer coisa, eu quero agradecer. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado pelo dia em que chegaram ao mundo e mudaram completamente a minha vida. Obrigado pela primeira vez que segurei cada um deles no colo. Obrigado pelos primeiros dias, pelas noites mal dormidas, pelas preocupações, pelos choros e também pelas risadas. Obrigado pelas primeiras palavras, pelos primeiros passos, pelas brincadeiras, pelas perguntas e por cada pequena descoberta. Obrigado, Pai, por confiar a mim a responsabilidade de cuidar dos meus filhos. Eu sei que não sou perfeito. Muitas vezes eu erro, perco a paciência. Falo mais do que deveria ou deixo de falar quando precisava conversar. Mas o Senhor sabe que eu amo os meus filhos. O Senhor sabe que eu quero o melhor para eles. E é por isso que eu venho pedir a Tua ajuda. Ajuda-me a cuidar dos meus filhos em cada fase da vida. Pai, cuida dos meus filhos enquanto eles ainda são crianças. Guarda cada passo deles. Guarda quando estiverem em casa, na escola, na igreja, na casa dos avós, na casa dos amigos ou em qualquer outro lugar. Protege o corpo, a saúde e a vida deles. Livra-os de acidentes, quedas, doenças e de qualquer perigo que eu não consiga enxergar. Cuida deles enquanto brincam. Cuida deles quando estiverem correndo, andando de bicicleta, brincando na rua, na piscina ou em qualquer lugar. Senhor, fica perto dos meus filhos. Guarda aquilo que os meus olhos não conseguem guardar. Ajuda-me também a ser um pai melhor ou uma mãe melhor. Ajuda-me a dar atenção, a brincar com eles, a conversar e a perceber quando alguma coisa não está bem. Que os meus filhos cresçam sabendo que são amados. Que encontrem em casa um lugar de segurança, carinho e proteção. Pai, chega uma fase em que os filhos começam a crescer e a mudar. Eles já não são mais crianças, mas também ainda estão aprendendo a lidar com a vida. É uma fase cheia de dúvidas, sentimentos fortes, descobertas e decisões. Senhor, acompanha os meus filhos na adolescência. Guarda o coração deles das comparações. Hoje eles veem tantas vidas nas redes sociais e podem começar a pensar que todo mundo é mais bonito, mais feliz, mais aceito ou mais bem-sucedido do que eles. Não permita que meus filhos acreditem que não têm valor. Que eles saibam que não precisam ser iguais a ninguém para serem amados e importantes. Protege a mente deles da tristeza profunda, da ansiedade, da solidão e dos pensamentos ruins. Se algum dos meus filhos estiver sofrendo em silêncio, mostra-me. Se estiver escondendo uma dor, ajuda-me a perceber. Se estiver dizendo que está tudo bem, mas não estiver, dá-me sensibilidade para entender. Pai, ensina-me a conversar com meus filhos, sem transformar tudo em discussão. Quando eles quiserem falar, que eu saiba ouvir. Quando precisarem de conselho, que eu saiba orientar. Quando errarem, que eu saiba corrigir com amor. Senhor, guarda meus filhos das más companhias. Livra-os de pessoas que os pressionam a fazer coisas erradas para serem aceitos. Protege-os das drogas, das bebidas, da violência, de relacionamentos abusivos, de brincadeiras perigosas e de escolhas que possam trazer consequências para o resto da vida. Dá-lhes coragem para dizer não. Que eles não tenham vergonha de sair de um lugar perigoso. Coloca bons amigos no caminho dos meus filhos. Amigos que respeitem os limites, que saibam aconselhar e que não abandonem quando as coisas ficarem difíceis. Pai, eu quero te pedir uma proteção especial pelos momentos em que meus filhos saem à noite. O Senhor sabe como o coração de um pai e de uma mãe fica quando os filhos saem de casa.
A gente tenta parecer tranquilo, mas por dentro fica pensando em tantas coisas. A gente pensa no trânsito, nas ruas, nas pessoas que eles vão encontrar e em tudo que pode acontecer enquanto estão longe dos nossos olhos. Por isso, Senhor, acompanha meus filhos quando eles saírem, se forem para uma festa, um encontro com amigos, um restaurante, um trabalho ou qualquer outro lugar, vai com eles. Guarda o caminho de ida e o caminho de volta. Protege o carro, a moto, o ônibus, o aplicativo de transporte e qualquer meio que eles usarem. Livra meus filhos de acidentes, de motoristas imprudentes, de assaltos, brigas, confusões e de toda a violência que existe nas ruas. Senhor, dá discernimento aos meus filhos, que eles percebam quando um lugar não é seguro, que saibam quando precisam ir embora, que não entrem em brigas e não tentem bancar os corajosos em situações perigosas. Senhor, quando meus filhos estiverem na rua à noite, que a Tua presença esteja com eles. Que o Senhor os proteja de todo o mal, de toda a violência e de toda situação que possa colocar a vida deles em perigo. Pai, chega também o tempo da faculdade. Alguns filhos vão continuar morando em casa. Outros vão precisar sair, morar sozinhos, dividir uma casa ou ir para outra cidade. Essa fase traz alegria, mas também traz muita preocupação. Senhor, acompanha meus filhos na faculdade. Acompanha cada caminho, cada sala de aula, cada trabalho, cada amizade e cada decisão. Livra meus filhos de assaltos, violência, abusos, golpes, acidentes e de pessoas que possam se aproveitar da inexperiência deles, que eles não confiem facilmente em qualquer pessoa. Livra-os do excesso de bebida, das drogas, de festas perigosas e de amizades que só trazem prejuízo. Que eles não sejam levados pela pressão dos colegas, que não façam algo errado apenas para serem aceitos. Senhor, que meus filhos saibam que, mesmo morando longe, podem contar comigo. Quando sentirem saudade, tristeza ou medo, que se lembrem de casa. E acima de tudo, que se lembrem do Senhor. Pai, eu sei que não conseguirei estar perto dos meus filhos o tempo todo. Por isso, eu te peço, esteja onde eu não puder estar. Quando eles saírem de casa, vai com eles. Quando estiverem doentes, fica perto. Quando estiverem em perigo, livra-os. Quando estiverem tristes, consola-os. Quando estiverem felizes, alegra-te com eles. Quando estiverem confusos, orienta-os. Quando estiverem errados, corrige-os com amor. Dá-me sabedoria para cada momento. Sabedoria para falar, para calar, para esperar e para agir. Pai, hoje eu entrego meus filhos ao Senhor mais uma vez. Senhor, guarda meus filhos da violência deste mundo. Livra-os do mal, dos acidentes, das doenças, das armadilhas, das más companhias e das escolhas que possam destruir o futuro deles. Coloca teus anjos ao redor dos meus filhos. Protege a entrada e a saída deles. Guarda o corpo, a mente, o coração e a vida de cada um. Que meus filhos cresçam com saúde, sabedoria, caráter e fé. Eu declaro, Pai, que os meus filhos não estão sozinhos. O Senhor está com eles. Eu confio os meus filhos a Ti. Em nome de Jesus, eu selo esta oração. Amém.